A economia russa está à beira de um precipício, e a queda pode ser suave ou devastadora. Mas não se engane, o desastre já começou, e as promessas de um pouso tranquilo não passam de ilusão. Milhões de cidadãos afundam em dívidas enquanto o governo despeja bilhões em uma guerra sem fim. O dinheiro some dos cofres públicos como areia entre os dedos, e o que resta mal cobre as necessidades mais básicas. No supermercado, o preço da batata dobrou em meses, o peixe fresco virou artigo de luxo, e até o óleo de cozinha escasseia. Enquanto isso, os salários minguam, e o custo de vida dispara. O sonho de poupar? Esqueça. As pessoas mal conseguem pagar as contas do mês. A Rússia ostenta o título de quarta maior economia do mundo, mas por trás dos números há uma realidade cruel. O discurso triunfalista de Putin, feito diante de uma tripulação de submarino capaz de mergulhar a 600 metros, é irônico. A economia do país afunda no mesmo ritmo. Os analistas do Kremlin já não conseguem esconder a verdade e usam termos como estagnação para disfarçar o colapso iminente. Durante anos, o regime injetou dinheiro fácil na indústria bélica, criando uma falsa sensação de prosperidade. Agora, o efeito dos esteroides acabou, e a economia definha. O governo, desesperado, culpa os ministros por não cumprirem metas irreais, enquanto a inflação corrói o poder de compra da população. Os dados não mentem. O déficit orçamentário de agosto atingiu 4,2 trilhões de rublos, um buraco 150 vezes maior que no ano passado. Com esse valor, seria possível construir 1 milhão de apartamentos populares, mas o dinheiro foi para a máquina de guerra. Enquanto isso, famílias vivem em barracos caindo aos pedaços, crianças estudam em escolas sem janelas, e idosos queimam móveis para se aquecer. A promessa de importação substitutiva virou piada. A produção local não atende à demanda e os preços disparam. Até o consumo de manteiga caiu, sinal claro de que o povo já não tem como sustentar o básico. Os números oficiais tentam maquiar a crise, mas a realidade é outra. O crescimento do PIB em julho mal chegou a 1% e a estagnação é um fato. Metade dos russos endividados gasta mais da metade do salário para pagar empréstimos, e 1 em cada 5 não consegue quitar as dívidas. A propaganda do Kremlin insiste em falar de sucessos, mas a população sente na pele, a vida está mais cara, mais difícil e sem perspectivas. Enquanto Putin gasta fortunas para alimentar sua ambição imperial, o povo paga a conta. E a conta, infelizmente, só aumenta. Além disso, as prateleiras dos supermercados estão cada vez mais vazias. O que antes era variedade agora é escassez disfarçada, menos álcool, menos produtos infantis, menos cosméticos. Os dados não mentem, o sortimento de mercadorias encolheu cerca de 15% desde o início do ano. Não é que os produtos tenham desaparecido, mas sim que as redes de varejo, pressionadas pela queda no poder de compra, estão reduzindo estoques para cortar custos. Menos gondolas, menos funcionários, menos despesas com aluguel. Uma economia que se contrai em silêncio, mas de forma implacável. E esse declínio não é pontual, é sistêmico. A qualidade de vida dos russos se deteriora dia após dia, e o pior ainda está por vir. A pobreza não é mais uma ameaça distante, mas uma realidade que se instala de forma lenta e irreversível. O resultado? Um descontentamento crescente, ainda tímido, mas que já começa a se manifestar. As pessoas não pedem revolução, apenas que as tarifas de serviços básicos não subam, que o aquecimento, a luz e a água continuem acessíveis. Mas até isso parece um luxo. As grandes corporações, outrora pilares da economia, também estão à beira do colapso. Gigantes como Gazprom, Rosneft, siderúrgicas e cimenteiras adotaram a semana de 4 dias de trabalho, tentando disfarçar a queda na produção e evitar demissões em massa. Na indústria do petróleo, funcionários são colocados em férias forçadas, ou recebem salários mínimos, tudo para maquiar os números do desemprego. Afinal, para o Kremlin, o que importa são os relatórios, não as pessoas. E o que dizer dos setores que antes sustentavam a economia? A construção civil, que impulsionava a demanda por aço e cimento, está em queda livre. As sanções estrangularam as exportações, e agora não há para quem vender. A indústria metalúrgica, outrora orgulho da Rússia, enfrenta um dilema: fechar fábricas ou implorar por subsídios estatais. O Banco Central admite que 1 em cada 6 empresas russas não consegue honrar suas dívidas. Até mesmo os campeões nacionais como o Marketplace Ozon, a VK, dona das redes sociais russas, a Corporação Aeronáutica e até a Rusal, gigante do alumínio próxima a Putin, afundam em trilhões de rublos em passivos. Os sinais são claros.
O transporte ferroviário de cargas, um termômetro da atividade econômica, caiu mais de 5% nos primeiros 6 meses do ano. E a previsão é ainda mais sombria. Até novembro, o setor militar, supostamente o motor da recuperação, também entrará em território negativo. Mas Putin já tem um plano para tapar o rombo no orçamento: mais impostos. A partir do próximo ano, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, subirá de 20% para 22%, colocando a Rússia entre os países com as alíquotas mais altas do mundo. E quem paga a conta? O cidadão comum, que verá os preços dos produtos dispararem ainda mais. Enquanto isso, o Kremlin insiste em vender a narrativa de que os russos devem se sacrificar por uma causa nobre. Mas essa causa não são hospitais, escolas ou moradias dignas, é a guerra. Uma guerra que já consumiu bilhões de dólares, com um custo diário de quase 1 bilhão. Para financiar esse desperdício, programas sociais foram cortados, a saúde e a educação sucateadas. A lógica é perversa. A economia de guerra não gera prosperidade, apenas inflação e recessão. Os trilhões gastos em mísseis e tanques não criam riqueza, são dinheiro jogado fora, recursos que poderiam ter sido investidos em desenvolvimento. E os efeitos já são sentidos no dia a dia. A Rússia perdeu 1/4 de sua capacidade de refino de petróleo, e o resultado é a escassez de combustível. Em cidades como Belgorod, filas intermináveis se formam nos postos, e o que resta é diesel de baixa qualidade. O preço da gasolina disparou mais de 30%, e a solução do governo? Importar combustível do exterior, gastando ainda mais bilhões que poderiam ter sido usados para algo útil. Não há saída fácil. Cada medida adotada pelo regime gera mais problemas do que soluções. Quando não há dinheiro, o Kremlin recorre ao confisco disfarçado, taxar bancos, sugar lucros extraordinários, saquear poupanças. Mas isso só enfraquece ainda mais o sistema financeiro, já fragilizado. 5 bancos estatais receberam injeções de capital este ano, mas mesmo assim operam no limite. A lógica é simples: se não há crescimento, rouba-se de quem ainda tem algo. A Rússia está presa em um ciclo vicioso. A guerra devora recursos, a economia definha e o povo paga o preço. Não há milagres, não há atalhos. O que resta é um país cada vez mais pobre, mais isolado e mais desesperado, e um regime que, em vez de buscar soluções, prefere culpar o mundo e apertar o cerco sobre sua própria população. Salvar bancos para depois sufocá-los é um jogo perverso. O Estado aperta o laço sobre as empresas, mesmo as maiores, com uma voracidade fiscal que beira o absurdo. Auditorias se multiplicam, multas aparecem do nada, e o que era lucro vira dívida da noite para o dia. Investimentos, esses são o termômetro da economia, revelam-se a futuro ou apenas sobrevivência. E os números analisados pelo respeitado Centro de Análise Macroeconômica não mentem. A burocracia e o assédio estatal estão estrangulando o setor produtivo. 2/3 das empresas já sentem o peso dessa máquina predatória. Quem, em sã consciência, colocaria dinheiro em um país onde o próprio governo age como sabotador? A esperança no grande irmão chinês também se desfez como fumaça. O Kremlin tentou vender como vitória histórica os acordos assinados com Pequim, mas a realidade logo desmascarou o teatro. Os contratos celebrados com pompa não passavam de intenções vagas, rotas de gás mapeadas no papel, volumes de fornecimento discutidos, mas prazos, financiamentos e cronogramas. Silêncio. Enquanto isso, a China avança em sua própria transição energética, investindo bilhões em hidrelétricas e abandonando, aos poucos, a dependência de combustíveis fósseis. Para Moscou, resta a ironia cruel. O maior comprador potencial de seu petróleo e gás agora olha para outras fontes, deixando a Rússia com um excedente que ninguém quer, e uma infraestrutura obsoleta que não consegue escoar. A indústria metalúrgica, outrora orgulho nacional, segue o mesmo caminho. China e Índia têm suas próprias siderúrgicas, e a Coreia do Norte, com sua economia em frangalhos, não tem como absorver o que sobra. O resultado é um país que se vê cada vez mais sozinho, refém de suas próprias ilusões. E as consequências já batem à porta: desabastecimento de combustível, apagões em regiões inteiras, tubulações que estouram no primeiro frio intenso. Não são ataques ucranianos que derrubam a rede elétrica, é a negligência, o descaso, a falta de recursos para manter o básico funcionando. Quando o inverno chegar, milhões de russos enfrentarão apartamentos gelados, torneiras secas e a incerteza de ter ou não aquecimento. A vida se resumirá a escolhas impossíveis: pagar dívidas ou comprar comida, suportar o frio ou contrair mais empréstimos. Enquanto isso, o regime despeja fortunas em mísseis e tanques,
Como se armas pudessem encher prateleiras vazias ou consertar estradas esburacadas. A estratégia é clara: sacrificar o presente em nome de uma guerra que não leva a lugar nenhum, exceto ao colapso. Cada dia de conflito aprofunda a crise, cada rublo gasto em destruição é um rublo roubado do futuro. E o pior é que não há saída fácil. O país já está à beira do abismo, e a única pergunta que resta é quão fundo cairá antes que alguém ouse dizer basta.